Somos mortais. Meu nome é Juscelene Félix, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje eu quero falar com vocês um pouco a respeito da finitude da vida. Bem, esse tema é um tema um pouquinho evitado, a gente não gosta muito de falar sobre a morte. E não se preocupe, hoje não vou falar exatamente sobre a morte, apesar de que ela vai surgir aqui na nossa conversa. Quero falar sobre a vida. A vida que a gente leva enquanto a morte não chega. Nossa, meio mórbido, né? Porém, é importante a gente pensar nisso. Eu, particularmente, gosto muito de pensar a respeito da finitude da vida, porque lembrar de que sou mortal me ajuda em muitas decisões. Por vezes, nós levamos a vida como quem se comporta, né? A gente se comporta como se nós não soubéssemos de que nós somos seres finitos, de que nós morreremos um dia. Então, somente vivemos a vida de uma forma que por muitas vezes não nos apetece, fazemos coisas das quais muitas vezes nós não temos o menor interesse nelas e alguns até se obrigam a permanecer em situações que fazem mal, que causam sofrimento e dor. Poxa vida, a vida é finita. Inevitavelmente nós morreremos. Estou gravando esse vídeo agora em 2026 e até o presente momento ainda não há, a ciência não descobriu ainda, uma forma de nos transformar em seres infinitos. Então, por enquanto, nós somos seres que têm fim. Nós morreremos um dia. Porém, enquanto esse dia não chega, nós estamos vivos. E é importante que a vida que nós levamos seja uma vida que faça sentido. Eu gosto de pensar que viver é urgente. Bem, e viver é urgente não no sentido de irresponsabilidade, mas no sentido de nós pensarmos um pouco de que nem tudo dá para deixar para depois. Quantas coisas nós deixamos para depois na expectativa de que de alguma forma teremos tempo para realizar? É aquela visita à sua avó ou seu avô que você vai postergando. Postergando até que um dia já não seja mais possível. E, indubitavelmente, a tendência é de que no dia em que você recebe o comunicado da morte de alguém que a gente ama, a gente fecha a agenda, a gente desmarca tudo e consegue uma passagem de última hora para ir para o velório e para o enterro daquela pessoa. Porém, por muitas vezes, enquanto a pessoa estava viva, nós adiamos essa visita, adiamos esse momento de estar presente, de talvez poder sentar à mesa com aquela pessoa e conversar com ela. Bem, eu gosto de pensar nessa relação com pessoas e pessoas que amamos, porque aqui a gente lembra agora não apenas da nossa finitude, mas de que a pessoa que nós amamos também é um ser finito, é um ser que é mortal. Se nós nos lembrássemos disso, talvez com maior frequência, daríamos maior valor aos momentos que temos com as pessoas que a gente ama, a nossa própria vida. Faríamos talvez um pouco mais das coisas que fazem bem para a nossa saúde e que a gente gosta. Então, faz sentido pensarmos sobre isso? Enquanto a gente vai dialogando, eu gostaria que você deixasse seu comentário a respeito de se você já pensou um pouco nisso, né? Se é um pensamento constante ou se você evita pensar a respeito disso. Mas o fato de que nós morreremos e que nós não sabemos exatamente em que momento da vida nós morreremos. E isso é um ponto que pode mexer com a nossa cabeça de inúmeras formas. O fato de não sabermos qual dia é o nosso último dia aqui neste planeta. Então,
por muitas vezes a gente vai percebendo que a gente carrega bagagens que não são nossas. Quanto peso você tem aí na sua mochila? E vamos pensar aqui, né, nessa grande mochila da vida, e que a gente está carregando ali talvez traumas, ódio, que não são nossos. Pertence a outros, mas a gente deixa ali na nossa bagagem, que traz peso, né? Quanta coisa, quanto lugar bonito você deseja conhecer, quantas viagens você tem no seu plano, no seu roteiro. E talvez você que está assistindo esse vídeo até tenha recursos financeiros e saúde física no momento para fazer isso. Mas você vai postergando este momento. Bem, eu não quero aqui gerar um caos e um pavor e você, ao sair desse vídeo, pensar, bem, eu tenho que fazer tudo de uma vez. Não, nós não vamos aqui ser insensatos. Até porque amanhã você pode estar vivo. Então é importante que você tenha tomado atitudes bem embasadas. Mas eu te convido a pensar se não tem planos, talvez, que você está adiando aí e que já é possível fazer. Porque por muitas vezes a gente passa tanto tempo adiando algo que a gente chega em um momento da vida que naquele momento já é totalmente possível realizarmos aquilo. E a gente não percebe. Sabe aquele aspecto de, por muitas vezes, a pessoa depois que chega ali, né, em um momento em que já não tem mais tanta força física, a saúde já não é a mesma, e a pessoa olha para trás e a pessoa pensa, poxa vida, eu deveria ter, né? Eu deveria ter feito tal viagem. Eu deveria ter dado mais valor às pessoas que eu amo. Eu deveria ter feito tal coisa. Só que aí muitas vezes já não tem mais tanta força física para fazer isso, apesar de ter recursos financeiros. Então, será que hoje você que está aí, né, acompanhando esse vídeo, assistindo, talvez você esteja em um momento da vida em que você está tão no modo automático, e é natural, isso acontece, principalmente quando a gente está em um momento de grande intensidade na busca daquilo que queremos, que a gente não percebe que a vida está passando. Os nossos pais estão envelhecendo. As pessoas que a gente ama, e nós também, morreremos. Talvez a gente não tenha dado ainda a devida importância e demonstrado afeto às pessoas que realmente importam pra gente. Então, ter consciência da finitude da vida nos faz apreciar a vida. Sabe? É aquela sensação de comer o último pedaço do bolo, da última garfada naquela sua comida preferida. Só que essas coisas a gente pode comprar outro, fazer outro. A vida não. Nós temos apenas essa vida. Nós somos finitos. Então, que o tempo que estivermos vivos, que nós possamos fazer desse tempo um tempo precioso. Que nós possamos perceber que viver é urgente. Então, sai pra vida. Vai viver a vida. Brincar com teu animal de estimação, abraçar a pessoa que você ama, fazer aquilo que você gosta, apreciar o pôr do sol ou o nascer do sol, a atividade física que te energiza, que te traz o brilho nos olhos, mas é importante entendermos que é necessário viver, porque viver é urgente. Então, pensa nisso. Lembra-te de que és mortal. Então, que possamos fazer um bom aproveitamento do nosso tempo. Então, isso aqui é um pouquinho daquilo que eu costumo pensar, né? Quando está próximo do meu aniversário, eu gosto de revisar ainda mais essas questões, porque de vez em quando a gente tem que passar a nossa vida e muita coisa na nossa vida por um filtro, para a gente perceber
o que ainda faz sentido manter na minha vida? E o que não faz mais sentido? O que é que eu ainda não adicionei à minha vida e que hoje já faz sentido, que hoje eu estou disposta a isso? E o que é que só está me trazendo angústia e dor? O que é que só me traz tristeza? O que é que eu estou mantendo presente na minha vida, mas que já nem faz sentido para mim? Porque algumas coisas, por muitas vezes, vai ficando na nossa vida durante tanto tempo que a gente já nem se questiona. A gente simplesmente aceitou que é assim. Sabe aquele desconforto inicial? Quando a gente começa a usar algo novo? Então, de início incomoda, tipo óculos, né? De início incomoda, parece que tá pesando, algo do tipo. Mas se ele estiver anatomicamente adequado para o nosso formato de rosto e tudo mais, com o passar do tempo a gente vai se adaptando e chega em um ponto em que a gente já não percebe a presença do óculos. Bem, tem muita coisa em nossa vida em que nós nos adaptamos ao sofrimento. Nós, por muitas vezes, conhecemos a dor, conhecemos o sofrimento. E porque conhecemos a dor e o sofrimento, corremos um sério risco de até nos apegarmos a isso. Então eu te convido, né? Se você se sentir confortável e pronto para isso, faça reflexão a respeito. Veja o que está na tua vida que não faz mais sentido nesse teu momento de vida. E o que não está presente na tua vida e que você gostaria que aquilo estivesse mais presente em tua vida, que aquelas pessoas estivessem mais próximas. Faça esse movimento de se aproximar daquilo que te faz bem, daquilo que você vê sentido. E de talvez filtrar um pouco mais coisas que só te fazem mal. Sofrimentos que você, por passar por tanto tempo, já naturalizou e acha que a vida tem que ser assim, um constante sofrer. Mas acredite, o constante sofrer não é para ser algo natural, porque tudo passa, inclusive o sofrimento. Se está perdurando por muito tempo, talvez inclusive você deveria procurar um psicólogo, elaborar essas questões e verificar o que é possível fazer para você ter uma vida um pouco mais leve, porque a vida ela é para ser vivida, para que ao final da vida a gente não esteja como aquela canção, só não devia ter amado mais, devia ter visto o sol se pôr, sabe? Que ao final da vida nós possamos ter a sensação de que eu vivi. E eu te pergunto, qual frase você gostaria que estivesse escrita na lápide do teu túmulo? Como você gostaria de ser lembrado? Então, lembra-te de que és mortal. Então, se você quiser ouvir um pouco mais a respeito disso e de outras questões, pensar um pouco mais a respeito disso, esse canal a gente vai trazer muito disso, de reflexões, de coisas que sejam úteis no nosso dia a dia. E então, se você quiser ouvir um pouco mais a respeito dessas questões, me segue, né? Se inscreve aqui no canal, dá um like, deixa o seu comentário a respeito de reflexões que você talvez tenha feito, sugestões de temáticas que você deseja ver aqui no canal. Então, vem comigo. O resto eu te explico no caminho.